Oi, gente, tudo bom? Moment Woman para você. Hoje eu quero falar com você sobre reconstruir muros. Quem me segue nas redes sociais, eu já tinha postado sobre isso, uma palavra, e Deus foi tocando no meu coração, de acordo com o tempo que a gente está vivendo, né? Tem falado ao meu coração para reconstruir muros. E hoje eu quero falar sobre o muro das gerações. Eu quero gravar uma série falando em cada muro que eu e você precisamos reconstruir no tempo de hoje. Muros das gerações. E eu fui procurar na Bíblia uma mulher de Deus, uma mulher que nos inspira a fazer isso com os nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos, nossos afilhados, as pessoas que Deus tem colocado na nossa vida, no nosso caminho para a gente influenciar. Porque se você acha que você não é influenciável, porque você não tem uma rede social tão famosa com tantos seguidores, você está errado. Tudo à sua volta, todas as pessoas à sua volta, olham para você. Como você age, sua opinião, como você pensa, principalmente as gerações menores. Então é para você, vó, para você, mãe, principalmente mãe, para todos que estão aí, professores, que estão construindo ideias, valores na vida de alguém. E eu quero falar de Timóteo, um homem honrado, foi pastor da igreja de Éfeso, aonde Paulo viu que o coração dele estava cheio de Cristo, chamou ele para ser ministro do evangelho nessa cidade. E a mãe e a avó de Timóteo foram cruciais na vida desse rapaz, e ele construiu uma história linda em Jesus que até hoje nós estudamos e lemos sobre a vida de Timóteo. Olha o que diz 2 Timóteo 1,5. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou na sua avó Lóide, em sua mãe Eunice, e estou certo que habita em você também. Olha o que Paulo fala de Timóteo, né? Olha que coisa linda você olhar, uma pessoa olhar para o seu filho, olhar para o seu neto, olhar para as suas gerações e falar: eu vejo Cristo em você, eu vejo Deus em você. A fé pura de Timóteo foi manifestada pela sua avó Lóide e sua mãe Eunice, vivendo o cristianismo do seu dia a dia. A sua mãe Eunice o ensinou as escrituras desde a infância. 2 Timóteo 3, 14 e 15. Vamos lá ler comigo? Olha só. Quando a você permaneça naquilo que aprendeu, em que acredita firmemente, sabendo a quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas escrituras, que pode tornar o sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Olha só, Timóteo foi ensinado pela sua avó e pela sua mãe desde a infância as sagradas escrituras. Sua mãe e sua avó foram um exemplo de ser como Jesus foi, de viver como Jesus viveu. E esse homem foi um homem poderoso em Deus, em obras, em palavras, fez o seu chamado, que foi cuidar das ovelhas, né, que Deus tinha colocado para ele, e foi reconhecido pelo apóstolo Paulo. Não é lindo isso? Não é grandioso isso? Se você vê a história de Eunice e Lóide, elas eram judaicas, né? Elas eram judias que aceitaram o cristianismo. Na Bíblia não fala quem é o pai de Timóteo, fala só que ele era grego, por isso ele não era circuncisado. Cara, é tanta história, é tanta coisa linda que a gente pode pegar por aí. Talvez você pense assim: poxa, mas meu marido não é crente. O marido de Eunice também não era. E mesmo assim, ela ensinou as escrituras para o seu filho. Talvez você pense assim:
eu não sei falar bonito igual o pastor, não precisa. Mas se o seu filho, sua filha estiver orando, se seu filho e sua filha estiver lendo a palavra, se seu filho e sua filha estiver vendo você viver em verdade, não sonegando, não tendo a sua moral cristã, respeitando o próximo, cuidando do seu casamento, você acha que ela não vai querer ser igual a você? Você acha que ela não vai olhar e ver, cara, esse aqui é o meu norte da minha vida? Nós precisamos pegar essas mulheres que foram testemunho de vida e seguir o exemplo delas na nossa vida. Nós vivemos um mundo tão conturbado, né? A gente bota às vezes numa escola achando que lá não vai ter nada disso. Todas as coisas que a gente está ouvindo aí sobre doutrinação, sobre tudo. Mas o que é... Ou então a gente leva para a igreja achando que a igreja é responsável de ensinar. A igreja ajuda. A igreja ajuda a gente. Eu sou grata a Deus pelas igrejas que eu passei, que eu fui instruída na palavra de Deus. Mas meu maior exemplo foi minha mãe e meu pai, que nunca desistiram de mim. Eu sempre vi meu pai orando, sempre vi meu pai fazendo, pregando o evangelho, e aquilo impactou. Uma hora Deus tocou na minha vida e eu mudei. Meu testemunho tá aí para vocês verem na minha rede. Eu fui criada no evangelho, mas a minha conversão foi com 21 anos. E foi por causa deles, por causa do exemplo deles, que hoje eu estou aqui. É por causa do exemplo da minha mãe, como uma mulher de fibra, uma mulher que perdoou, uma mulher que está lutando pelo teu casamento. Eu olho para ela, eu me inspiro. Nós, como mulheres de Deus, precisamos inspirar e reconstruir valores cristãos para os nossos filhos, porque o mundo está aí para confrontar, o mundo está aí para tirar. Eles passam muitas horas na escola, muitas horas vendo internet, muitas horas vendo televisão. E o que tempo nós temos tirado para ensinar a palavra de Deus? Não só ensinar, mas ser exemplo. Quando a gente não fala mal do nosso pastor, quando a gente respeita a liderança da nossa igreja, tudo isso os nossos filhos estão vendo como a gente resolve os nossos problemas. Se a gente colocar a nossa fé em Deus, se a gente colocar a nossa vida diante de Deus, os nossos filhos vão ser tudo aquilo que Deus já colocou para eles serem. Olha, duas mulheres maravilhosas que quero falar com vocês aqui, que nos inspira no século XX, né? Que no século passado, que foram mulheres que inspiraram homens. Você vai saber, a primeira é Susanna Wesley. Ela foi mãe de John Wesley, um homem que criou o metodista, um homem evangelista que salvou milhões de pessoas através da palavra do Senhor. Essa mulher dedicava 6 horas por dia ensinando a palavra de Deus para John Wesley. Mesmo ele, quando ele foi pastor, quando ele fundou a metodista, ela continuou por cartas a ajudar ele, a ensiná-lo com sua sabedoria. Olha que coisa linda, gente. Se hoje nós temos o evangelho para cá, porque John Wesley se levantou para ter um avivamento na Inglaterra. Outro nome maravilhoso é a Moron Coffee Graham, mãe de Billy Graham. Olha o que ele falou dela. A influência de uma mãe sobre a vida dos seus filhos não pode ser medida. Ela orava por Billy Graham para ser aquilo que Deus queria que ele fosse. Um homem que evangelizou milhões de pessoas aceitaram Jesus através da vida de Billy Graham. Ele aconselhou todos os presidentes dos Estados Unidos, até da rainha da Inglaterra. Ele foi lá aconselhar ela. Um homem de Deus, um homem que trouxe avivamento na sua vida, por onde ele passava. Conta-se uma história que na época do 11 de setembro, quando fecharam o céu para qualquer avião, o presidente George Bush queria dar uma palavra à nação dos Estados Unidos. Billy Graham estava em outro lugar e tinha que pegar um avião para chegar lá para falar. Eles abriram os céus para esse homem dar uma palavra de Deus à nação americana. Nós, como mães, temos o poder de profetizar, primeira coisa, sobre os nossos filhos, para serem tudo aquilo de bênção que a palavra de Deus fala para eles serem. Nós temos que orar
orar, jejuar, clamar pela vida dos nossos filhos. Nós temos que vigiar o que eles estão lendo, o que eles estão ouvindo, o que eles estão vendo na internet, no YouTube. Nós precisamos ensinar valores sobre casamento, sobre família para eles, para que eles permaneçam em Jesus Cristo. E acima de tudo, se você, mãe, se seu filho não está nos caminhos do Senhor, você já ensinou, você já fez, ou então você conheceu Jesus quando já estava adulto, seu filho adulto, ore por ele. Não desista de orar por ele. O filho pródigo, em Lucas 15, de 11 a 32, o pai nunca deixou de orar por ele, o pai nunca deixou de esperar a volta dele. Não desista dos seus filhos. Construa muros de valores cristãos, princípios bíblicos na vida das tuas gerações. E você vai ver que a bênção do Senhor continuará na sua família. Um beijo e a gente se vê.